é Solange Maria Guarda, sou estudante do doutorado em Educação e Ciências, minha orientadora é a professora Celiane Costa Machado, e o título do meu trabalho é A Teoria dos Registros de Representações Semióticas na aplicação de práticas de ensino e no processo de aprendizagem da matemática. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, não vou me ater muito em função do tempo. A minha vida acadêmica, vamos dizer assim, começou aos 5 anos, em 1975. No entanto, eu demorei muito tempo para concluir o ensino fundamental em função de que naquela época não se priorizava a criança na escola e também por questões financeiras e de deslocamento. Então, eu levei 14 anos para concluir o ensino fundamental com muita persistência junto aos meus pais. Então, como eu percebi que era muito difícil o estudo no interior, eu decidi ir para a cidade, para um colégio de freiras em Chapecó, em 1989, para fazer o ensino médio. No ensino médio mesmo, eu ainda saio do internato de freiras e vou residir com uma professora de matemática que era diretora da escola onde eu estudava e também era uma professora universitária. Então, ela me incentivou também a fazer o curso de licenciatura em matemática, que eu fiz de 93 a 97. Também, claro, porque eu tinha... eu gostava tinha aptidão para essa área, né? Vamos dizer assim. Então, em 97 eu concluí a graduação e logo em seguida já comecei uma pós-graduação chamada uma pós-graduação em Educação Matemática. Nessa pós-graduação eu tive aula com a professora Maria Salete Biembenguti e posteriormente ela foi minha orientadora no trabalho de conclusão de curso, aonde eu fiz um trabalho intitulado Meninos Engraxates e Etnomatemática. Depois eu cursei mais 2 pós-graduações em função do meu trabalho na universidade como docente e também como secretária acadêmica, que iniciou em 2001, e o trabalho docente em 2009 na universidade. Mas eu já atuava como professora no ensino básico desde 94. Então, em 2016, então, eu faço o processo de seleção para o mestrado, o Profimate, na Universidade Federal Fronteira Sul de Chapecó. Neste curso, então, eu concluo ele em 2018 e o título da minha dissertação, então, foi Os Objetos Virtuais de Aprendizagem e sua aplicação no conceito de elementos da geometria analítica. Nesse trabalho, eu também discuto um pouquinho sobre as representações semióticas utilizadas no processo de ensino de elementos de geometria analítica e também utilizo como ferramenta, então, o GeoGebra. Posterior a isso, então, em 2020 eu faço a seleção para o ingresso no doutorado da FURG. O meu ex-colega de mestrado, Robson, que também é doutorando da FURG, ele me indicou o edital e eu fiz o processo seletivo e ingressei em novembro de 2022, de 2020, ainda na época da pandemia. Então, posteriormente, em 2021 e início de 2022, eu curso as disciplinas online. Em 2022, na metade do ano, eu tive uma ruptura na carreira, tanto de secretária acadêmica quanto de professora, porque houve um desligamento, então, da universidade onde eu trabalhava. Segundo eles, foi uma demanda necessária em função dos reflexos da pandemia, então, questões financeiras. Então, nesse período, muita gente também foi desligada. E com esse desligamento, então, infelizmente, eu perco os sujeitos de pesquisa,
que eu ia aplicar pesquisa, então no curso de licenciatura em matemática, onde que eu trabalhava. E também nesse momento eu decido então mudar para Itajaí, que é onde reside minha família, e ficava mais próximo de Curitiba, onde o meu filho residia. Então eu mudo também nesse período para Itajaí. Vindo para Itajaí, então eu tive que fazer uma readaptação, tanto de trabalho quanto de vida, né? Eu tive que fazer toda uma readaptação de casa, enfim, de tudo. Então ali foi um momento assim muito difícil, porque eu tive muitas indecisões em relação ao doutorado, porque eu não tinha mais os sujeitos de pesquisa. Eu até fiz as tentativas de entrar em contato com as universidades da região, e toda vez que era uma negativa era uma frustração também. Então acabou que por várias tentativas negadas, então a gente acabou decidindo então mudar a pesquisa de prática então para a teórica. E hoje eu atuo então como docente, como ACT, no estado de Santa Catarina, e estou trabalhando no sistema prisional. Então, por que da escolha então do tema representações semiótica na matemática? Então, por sempre me questionar se as ferramentas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem eram coerentes e suficientes para despertar a aprendizagem nos alunos. Então, isso era uma coisa que me acompanha há muitos anos. Então, e também por observar, acompanhar e analisar ao longo desses 29 anos de docência as dificuldades que os alunos apresentam. Por exemplo, quando você apresenta uma função do primeiro grau na sua expressão algébrica e para convertê-la em geométrica. Então, os alunos têm uma dificuldade de fazer essa transição entre algébrica e geométrica. E também por me questionar se os tipos de representações utilizadas no processo de ensino-aprendizagem interferem na formação cognitiva do pensamento matemático do estudante. E também para aprofundar os estudos já realizados no mestrado, onde discutia a interferência das representações semióticas no processo de ensino de elementos da geometria analítica. Então, nós temos como questão central de pesquisa quais as possíveis contribuições apontadas em teses de doutorado acadêmico ao se tratar da teoria do registro de representações semióticas no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Sendo o objetivo geral, então, investigar e analisar as possíveis contribuições apontadas em teses de doutorado sobre a teoria dos registros de representação semióticas no processo de ensino-aprendizagem da matemática. E os objetivos específicos são estudar o que é discutido sobre representações semióticas em trabalhos vinculados a cursos de pós-graduação stricto sensu relacionadas à matemática, que estão nas bases de dados da CAPES e da BDTD. E também mapear as teses produzidas em doutorados acadêmicos que discutem a teoria dos registros de representação semiótica a partir das práticas de ensino, cuja base teórica é Duval. Também compreender as teorias atreladas ao processo de ensino-aprendizagem da matemática presente nos trabalhos analisados. E analisar as representações semióticas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, se essas interferem na formação cognitiva para o pensamento matemático dos estudantes. Temos como aporte teórico, então, o Duval. Ele tem uma referência forte aqui no nosso trabalho. Então, para Duval, as representações semióticas são produções constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representação, os quais têm suas dificuldades próprias de significado e de funcionamento. Então, pertencem às representações semióticas, então, língua materna, sistemas numéricos, sistemas algébricos, gráficos, tabelas, enfim, todas essas
representações pertencem às representações semióticas. Então, ainda para Duval, não se pode ter compreensão em matemática se nós não distinguirmos um objeto de sua representação. Um mesmo objeto matemático pode ser dado através de representações muito diferentes. Então, como eu já mencionei anteriormente, lá quando a gente tem então uma função do primeiro grau, ela pode estar escrita em língua materna, ela pode estar expressa numa representação algébrica ou também numa representação geométrica. As representações semióticas, então, são constituídas pelo emprego de regras de sinais e também parecem apenas ser um meio de que o indivíduo dispõe para exteriorizar suas representações mentais. Então, para Duval afirma também que o funcionamento cognitivo do pensamento humano se revela inseparável da existência de uma diversidade de registro de representação semiótica. Então, como já mencionado, as representações são conjuntos de signo com regras bem definidas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o objeto matemático, ele está, você tem ele mentalmente, e ele pode ser expresso, então, por língua materna, algébrica, gráfico ou numérico, registros. Então, as atividades cognitivas fundamentais para a aprendizagem, segundo Duval, é a formação, o tratamento e a conversão. Então, eu coloco aqui, exemplifico uma situação em que a situação problema está escrita em língua materna. A partir dela, então, é feito um tratamento das informações. Então, temos o tratamento e, posteriormente, o que está descrito em língua materna, a gente faz a representação algébrica. Então, há uma conversão entre a escrita em língua materna, é feito o tratamento e a conversão é feita em registro algébrico. Então, ainda Duval considera que as representações são essenciais para a comunicação e também para a atividade matemática. A mudança de registro é fundamental para que haja aprendizagem. Então, ele considera que é necessário que o estudante realize a conversão entre pelo menos 2 sistemas de representação para que haja a aprendizagem conceitual. Em relação à metodologia, a nossa pesquisa ela é qualitativa. Para Minayo, então, numa pesquisa qualitativa, uma boa análise começa com a compreensão e a internalização dos termos filosóficos e epistemológicos que fundamentam a investigação. É também uma pesquisa bibliográfica. Para Lakatos e Marconi, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Então, nós realizamos um mapeamento teórico nas bases de dados, então, catálogo de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD. Então, aqui estão os sites. Então, para Biembenguti, para iniciar uma nova pesquisa, é preciso ter referência das pesquisas já realizadas sobre o tema. O processo de mapeamento teórico consiste em identificar, classificar e analisar os trabalhos relativos ao tema que se deseja pesquisar. Então, a gente fez um mapeamento utilizando os descritores na forma do plural e do singular, que são representações semióticas em matemática e representação semiótica em matemática. Então, a gente utilizou os descritores na base de dados da BTD e da CAPES. Na base da BDTD e da CAPES, apareciam números diferentes para os descritores no plural e no singular.
Então, aqui também eu vou fazer só a apresentação, não vou falar sobre os números, em função do tempo. Já no catálogo da CAPES, então a gente não teve diferença no número dos trabalhos apresentados quando colocados então o termo no plural ou no singular. Então, feito esse levantamento, a gente criou tabelas no Excel, onde a gente colocou o título, o autor, o ano, o programa ao qual o trabalho estava vinculado e a universidade, então, que o trabalho estava vinculado. Então, como o número era um número, nós temos aqui os números, por exemplo, 283 dissertações, 59 teses, 109 dissertações, 26 teses, 67 dissertações, 122 dissertações de mestrado profissional, 55 profissionalizantes e 74 teses. Então, nós definimos por afinar um pouco a pesquisa, então definimos um marco temporal, que seria de 2013 a 2022. Então, os dados obtidos então nas bases de dados foram essas. Posteriormente, então, a gente optou por excluir então as repetições, então a gente fez uma análise, utilizei então uma ferramenta no Excel que auxiliou a excluir então as repetições que apareciam. Então, os dados obtidos a partir da exclusão das repetições foram esses. Então, posteriormente, definimos excluir os trabalhos que estavam vinculados então aos programas profissionais. Nesse momento, então, a gente entrou no portal do Sucupira, buscou a universidade e o nome do programa para verificar quais seriam os profissionais e quais seriam os acadêmicos, então optando por deixar os acadêmicos. Só que nessa busca a gente percebeu também que alguns programas de algumas universidades ela tem o mesmo nome, tem o mesmo nome, tanto acadêmico quanto profissional. Então a gente definiu então por manter aquele trabalho ainda na nossa tabela. Posterior à exclusão então dos profissionais, os resultados obtidos estão em cinza. Aí o próximo passo foi a junção dos descritores. Como no catálogo da CAPES não tinha então a diferença entre os descritores, o quantitativo permaneceu o mesmo, só foi excluído então os profissionais. E lá na base de dados então da BDTD, juntando os descritores, a gente percebeu que também haviam repetições, então a gente excluiu as repetições existentes então lá no portal da BDTD. Posterior a isso, então, a gente optou pela junção então dos dois portais, da BDTD e da CAPES, então ali restando 180 dissertações e 74 teses. Nesse momento, a gente partiu para a leitura dos resumos. Nem sempre as informações que a gente queria, a gente conseguia só nos resumos, então era necessário também ir buscar o trabalho na íntegra. Então, posterior à leitura dos resumos, a gente também percebeu que ainda tinham trabalhos repetidos e também que tinham de profissionais, porque só na leitura do trabalho é que a gente conseguiu então identificar que aquele trabalho era profissional. Aí nessa busca também a gente percebeu, por exemplo, que tinha um trabalho que ele estava na BDTD como dissertação e na CAPES estava como tese. Aí eu tive que ir no currículo, na plataforma Lattes, no currículo da pesquisadora, para verificar se era tese ou dissertação. E daí chegamos à conclusão que era uma tese. Então, da etapa da classificação, então restaram então 173 dissertações e identificamos que 126 eram trabalhos com práticas de ensino e 47 trabalhos eram trabalhos teóricos.
Então, dos sujeitos de pesquisa, então, nas práticas de ensino, tinha 108 trabalhos eram com estudantes, 5 estudantes e professores e 13 eram professores. Dos trabalhos teóricos, então, verificamos que 10 eram análise documental, 16 levantamento bibliográfico, 16 análise de livro didático e 5 produção de material didático, que também não vou me ater especificar mais em função do tempo. Então, nos trabalhos com práticas de ensino supramencionadas, as temáticas mais mencionadas foram elementos de geometria, plano espacial e analítica, funções afim, quadrático e exponencial, elementos de álgebra, sistemas de numeração, processo de ensino e aprendizagem da matemática, sistemas lineares, elementos de estatística, cálculo e teve alguns de interdisciplinares. Então, aqui eu coloquei na ordem em que mais apareciam. E ainda teve outras temáticas também. Dos 47 trabalhos teóricos, então 5 trabalhos relacionados à produção de material didático, 1 foi a produção de um app educativo e 4 eram produções de sequências didáticas. Dos 10 trabalhos relacionados com análise documental, os documentos analisados eram as DCNs, PCC de curso, prova de Enem, prova Brasil, sistema de avaliação, entre outros. 10 trabalhos caracterizados como os trabalhos que fizeram análise de livros didáticos. Os livros didáticos eram dos mais diferentes níveis de ensino. E 16 trabalhos relacionados ao levantamento bibliográfico. Então, aqui a gente se ateve um pouquinho mais nesses trabalhos para verificar se os objetivos não coincidiam com os objetivos do nosso trabalho. Das 66 teses, então, que lemos os resumos, identificamos então que 51 tinham práticas de ensino e 15 eram trabalhos teóricos. Das 51 com práticas de ensino, os sujeitos de pesquisa em 43 trabalhos eram estudantes, em 3 trabalhos eram estudantes e professores, e em 5 trabalhos eram professores. Dos trabalhos teóricos, então, 14 eram pesquisas bibliográficas e 1 também era a elaboração de um produto pedagógico, um app. Então, das 51 teses com práticas, as temáticas mais abordadas foram geometria, analítica plana fractal, cálculo, funções afim quadrática, processo de ensino e aprendizagem da matemática e frações. Então, também elenquei na ordem em que elas mais apareciam. Então, das 15 teses teóricas, então foi a produção de um app pedagógico destinado a conteúdos de matemática e 15 eram pesquisas bibliográficas. Aqui também paramos um pouco mais para analisar os objetivos e para ver se não coincidiam com os da nossa pesquisa. O passo seguinte, então, foi selecionar as teses que tratavam diretamente da teoria dos registros de representação semiótica, que resultou em 46 trabalhos. Então, aqui, para fazer essa análise, a gente recorreu ao sumário das pesquisas e para ver se esse referencial teórico fazia parte, então, do sumário da pesquisa, do referencial teórico, né? Então, na sequência, buscou-se o acesso aos trabalhos completos, resultando em 44 trabalhos, porque 2 não estavam mais disponíveis, ou nunca estiveram disponíveis. Eles não tinham, então, aprovação para publicação, nem nos portais pesquisados e nem nos portais dos programas ao qual eles estavam vinculados. Então, essas 44 teses constituirão o corpus da presente pesquisa. Então, a análise ocorrerá por meio da análise textual discursiva, ATD, proposta por Moraes e Gagliasi. Então, a análise textual discursiva pode ser entendida como um processo de desconstrução, seguido de reconstrução de um conjunto de materiais linguísticos e discursivos,
produzindo-se a partir disso novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos investigados. Então, nesse momento, continuo estudando o método, estou no movimento de desconstrução do texto e fase inicial de categorização. Então, aqui são algumas são as referências e meu muito obrigada.